Então, o título dessa palestra é Então Você Quer Ser um Praticante de DDD. A ideia dela é dar uma introdução na parte inicial do DDD, padrão estratégico, do que se trata, o que quer dizer, qual que é a parte importante de fato para saber do que o DDD se trata. Então, uma introdução bem rápida. Meu nome é Thaleson, eu sou arquiteto de software e CLO na Cloudminer 42. Minhas redes sociais são sempre Thaleson AC, então quando alguém quiser se conectar. Eu trabalho na Cloudminer 42, se alguém não conhece, a gente é uma boutique de software, principalmente focada em Ruby, JavaScript e Node. A gente acabou de lançar um site novo, então caso alguém queira conhecer mais sobre, tá aí nossas redes sociais e o site também. Eu quero começar dizendo que, em geral, existem muitos equívocos sobre DDD. Entre eles, DDD só vai adicionar complexidade no meu código, ou ele é só um tipo de arquitetura de software, ou ele é uma forma de organizar arquivos e pastas, ou aplicar DDD tem arquivo demais, como se pagasse imposto de arquivo. Para usar DDD tem que usar um monte de design pattern. DDD torna o código muito difícil de entender. Eu nunca precisei usar DDD para o meu software funcionar. E várias outras coisas que não necessariamente estão erradas, elas só não fazem muito sentido. E geralmente isso surge de dois motivos principais. Ou a pessoa aprendeu o DDD ou acha que aprendeu o DDD através de um resumo, ou de algum vídeo muito curto, ou através de um suposto exemplo de DDD, que na verdade é só um print da sidebar do VS Code com um monte de arquivo que não diz nada sobre o DDD. Ou a pessoa viu isso aqui em algum lugar, em algum curso sobre DDD e falou: nem ferrando, não precisa disso tudo. Nem o step software precisa disso tudo, isso é complexidade demais. Isso possivelmente vai deixar o meu código pior, vai deixar mais complexo e difícil de entender. Então, eu quero que a partir desse momento, vocês esqueçam o máximo possível de tudo que vocês já ouviram falar sobre DDD. Para de achar que DDD é uma arquitetura de software. E, na medida do possível, inclusive, para de associar DDD a código. A gente vai voltar, a hora que o Vinícius for apresentar, ele vai falar um pouco mais sobre essa parte. Mas eu quero que, nesse momento, nessa apresentação, vocês parem de associar DDD a código. Porque para praticar DDD, você tem que saber do que ele se trata. Você tem que saber exatamente qual o cerne do que o DDD se propõe. Eu até coloquei aqui uma citação do Eric Evans, que é o autor do Blue Book, do Domain Driven Design, que ele diz que o coração de um software é a habilidade daquele software em resolver problemas relacionados ao domínio dos seus usuários. E tem dois pontos bastante importantes nessa citação aqui, que é o software resolver problemas e esse problema ser relacionado ao domínio para o usuário. Então, por que eu destaquei essas partes aqui? Vamos supor que no mundo real a gente tem ali uma esfera de conhecimento, uma área bem abrangente que existe no mundo real. E quando eu digo abrangente, é abrangente mesmo. Por exemplo, a gente pode estar falando do domínio das finanças, da saúde, educação, comércio, aviação, mineração, transporte, enfim. Qualquer uma dessas coisas, repare, são áreas muito abrangentes do nosso mundo, da realidade onde a gente vive. Isso é o que dentro do DDD a gente chama de domínio. É uma coisa muito abstrata, não é uma coisa pequena, é realmente algo muito grande. Só que quando a gente está solucionando um problema do usuário, a gente não está criando um simulador do sistema financeiro do mundo. A gente não quer resolver todos os problemas, a gente não quer ser tão abrangente assim. A gente quer, na verdade, pegar um problema muito pequeno, um problema muito específico dentro daquele domínio grande e resolver ele. Só que, ao mesmo tempo, para resolver aquele problema, novamente, a gente não modela, a gente não usa todo aquele domínio dentro do nosso software. Se eu tiver, por exemplo, um software que resolve o problema de aviação, eu não vou criar um simulador de aviões. Eu vou resolver aquele problema dentro do domínio de aviação. E é para isso que a gente faz um recorte do domínio, a gente faz, na verdade, um sistema de abstrações de alguns conceitos específicos daquele domínio que podem ser usados para resolver aquele problema. Essa definição aqui, ela não é à toa, ela, na verdade, é a definição do livro, a definição by the book, do que a gente chama de modelo. Então, dentro do que a gente tem do domínio, aquela parte bastante abrangente, a gente vai pegar alguns conceitos dali dentro que tem relação com o problema que a gente está se propondo a resolver e criar formas de representar ele dentro do nosso projeto. E quando eu digo projeto, eu não estou falando só de código, eu falo de modelo mental, de forma de entender aquele problema, como representar aqueles conceitos, e criar aqueles sistemas de abstrações que vão ser usados dentro do meu projeto, dentro do meu sistema. Para ser um pouco mais lúdico, talvez até meio simplista, mas eu gosto desse exemplo, se a gente está trabalhando no domínio dos automóveis e eu quero solucionar um problema relacionado a automóveis, o que eu vou ter que ter dentro do meu software, dentro do meu sistema, dentro do meu projeto, não é um para um do que é um automóvel. O que a gente vai ter é algo muito parecido com isso aqui. A gente vai ter algo que representa apenas os aspectos que eu me importo para solucionar o problema que eu estou me propondo dentro do meu projeto. E é muito feliz que no português a gente tem justamente a palavra automodelo, que é essa palavra que eu estou buscando. Quando a gente
tem o domínio muito grande, a gente não vai representar ele totalmente dentro do nosso projeto. A gente vai criar um modelo das partes que importam dele e trazer aquilo para dentro do meu projeto. Então, se eu estou fazendo, por exemplo, nesse caso aqui o meu automodelo, talvez eu não me importe qual que é o combustível que o automóvel vai ser movido na hora de eu trazer aquilo para dentro do meu software. Talvez o meu software não precise se importar com aquilo, no meu automodelo ele seja só movido a bateria e está tudo bem. Mas talvez não, eu preciso que a aerodinâmica do meu automóvel seja a mesma do cenário real. Então aquilo vai fazer parte do meu modelo. Eu preciso representar aquilo de alguma forma explícita. Aquilo faz parte do modelo mental de como o domínio vai ser representado dentro do meu projeto. Como é que a gente cultiva esse modelo? Eu usei a palavra cultivar aqui de propósito, porque o modelo não é algo que a gente cria, é algo que a gente desenvolve, é algo que a gente explora dentro do time. A gente não simplesmente chega do zero, olha para o domínio e fala, é isso aqui que é o meu modelo e acabou. Na verdade, ele tem que ser cultivado, ele tem que ser criado em conjunto com as pessoas, uma forma de cultivo mesmo. Então, como que isso acontece na prática? Qual que é a realidade da coisa? Porque parece muito teórico até agora. Bom, em geral, você vai ter times em que você tem um conjunto de especialistas de desenvolvimento, time de desenvolvimento, desenvolvedores e tudo mais. E se você tem um domínio para resolver um problema, você tem pessoas que conhecem o domínio, mas talvez não necessariamente sabem programação, você vai ter então um time, ou pelo menos uma pessoa que é um especialista de domínio, uma pessoa que tem conhecimento daquele problema a ser resolvido, tem um conhecimento teórico, conceitual daquilo que está sendo tratado no seu software. E é lógico que esses dois times, esse grupo de especialistas, não necessariamente só esses dois, mas nesse caso vamos focar neles, eles vão se conversar entre si. E inicialmente essa comunicação ela não vai ser tão simples assim. O especialista de domínio vai falar uma coisa que talvez para o especialista de desenvolvimento é algo completamente estranho, porque é algo que não tem a ver com programação. Às vezes o pessoal de desenvolvimento vai falar algo de, sei lá, de banco de dados ou alguma coisa de validação, o especialista de domínio para ele também não vai fazer a menor diferença. Mas a ideia é que eventualmente isso converja para eles terem um entendimento, pelo menos do problema a ser resolvido, a parte conceitual do domínio, ela converja para ser um entendimento só, eles têm o mesmo modelo mental. Então, eventualmente, a ideia é que o entendimento de como o problema vai ser resolvido, aquela parte específica, né, o especialista de desenvolvimento ele não precisa se tornar um especialista de domínio, mas o conhecimento do modelo ele precisa absorver, ele precisa ser capaz de ter o mesmo entendimento do especialista de domínio para que eles falem a mesma linguagem. De forma que, eventualmente, essa comunicação ela não vai ter essa confusão mais de um falar uma coisa de domínio, o outro falar uma coisa muito técnica e eles não se entenderem. A ideia é que isso converja para, eventualmente, eles falarem uma mesma linguagem, usarem os mesmos termos para escrever conceitos do modelo de forma não ambígua, de forma que não é toda vez que você fala um termo, você fala, não, é daquela coisa que eu estou falando. Na verdade, vai se convergir para eles terem uma própria linguagem que vai se aplicar dentro daquele modelo, que é o que a gente chama dentro do DDD de linguagem ubíqua. Aquele conjunto de termos, aquele sumário de termos e entendimentos de como as coisas são chamadas e o que elas representam dentro do seu modelo, da representação da parte que importa do domínio dentro do seu projeto. Então, a gente passou sobre o que é o domínio, o que é o modelo, o que é a linguagem ubíqua. Antes que eu siga, alguém ficou com alguma dúvida sobre algum desses conceitos? Caso tenha ficado, vocês podem falar depois também, se alguém tiver com vergonha. Mas bom, sabendo isso, sabendo que são esses três conceitos, agora a gente pode falar de fato do que o DDD se trata. Então o DDD é uma abordagem de desenvolvimento. Repara que é uma abordagem de desenvolvimento, não estou falando de programação, não estou falando que é um jeito de escrever código. É de desenvolvimento, é todo o processo. É uma abordagem de desenvolvimento onde a gente foca no domínio, a gente explora modelos de maneira colaborativa entre os especialistas de domínio e os especialistas de desenvolvimento, e a gente fala uma linguagem ubíqua. É disso que o DDD se trata. Todas as outras coisas, escrita de código, disparo de eventos, sei lá, eventualmente falar de persistência e coisas do tipo, são consequências, são em função dessas três coisas aqui. Não quer dizer que elas não são importantes, não quer dizer que elas partem desses três princípios. Eu dei esse exemplo aqui de a gente ter um projeto onde o pessoal de domínio fala com o pessoal de desenvolvimento e eles criam um entendimento mútuo ali, compartilhado entre eles. Mas a pergunta é, dá para ter esse modelo, essa linguagem ubíqua universal dentro do sistema? Se eu tiver 300 pessoas numa empresa, eu consigo ter certeza que todo mundo vai ter o mesmo entendimento, todo mundo vai falar a mesma linguagem ubíqua? A resposta é não, ou pelo menos na maior parte do tempo não. Isso acontece porque é muito comum que em partes diferentes do sistema, parte diferente de uma empresa, de um projeto,
o interesse de cada uma daquelas partes sobre algum conceito específico do domínio seja diferente, seja de um ângulo diferente. Não quer dizer que no domínio, no mundo real, não seja a mesma coisa, mas na hora de modelar aquilo, na hora de tocar a parte que é importante para aquele setor, vamos chamar assim, aquela parte do projeto, do sistema, cada parte vai se importar em detalhes específicos, vai ter um conjunto de abstrações, como a gente falou no começo, que faz sentido para aquele setor, para aquela parte do time, para aquela parte da empresa, para aquele setor, enfim. Então, vamos supor, por exemplo, voltando àquele exemplo do carro, que a gente tem um sistema muito grande que pertence a uma fábrica de carros. E a gente pega o conceito de carro. Carro é uma coisa, todo mundo sabe exatamente o que é, todo mundo conhece no mundo real que é um carro, as pessoas veem um carro, beleza, isso aqui é um carro. Só que se você pensar qual a parte que importa, a parte que interessa do conceito de carro, do time de vendas, né, do setor de vendas, ou para o setor de montagem, por mais que eles estejam falando exatamente do mesmo carro, eles não se importam com o carro da mesma forma. Eles se importam com conceitos muito diferentes. O pessoal de vendas ele vai se importar quais são os modelos possíveis de se vender, quais possíveis, sei lá, adicionais que dá para colocar, data de entrega e coisas do tipo. E o pessoal de montagem não. O pessoal de montagem, na verdade, não se importa com a maioria dessas coisas. Para o setor de montagem, ele vai se importar em como que eu tenho que montar, questões de segurança, partes importantes do processo de montagem, linha de montagem e tudo mais. Então, repare que por mais que seja o mesmo conceito do domínio, o entendimento, o modelo, a forma como aquele conceito é modelado em cada um desses setores, não vai ser igual, vai ser diferente. Da mesma forma, eu posso ter algo com o mesmo nome, por exemplo, vamos pensar nesse mesmo exemplo da fábrica, o conceito de produto, ou pelo menos o nome produto. Se eu perguntar para o pessoal do almoxarifado, de montagem e de vendas o que significa produto, por mais que a palavra seja a mesma, agora é o inverso do caso do carro. Porque o carro era a mesma coisa com entendimentos diferentes. Agora é o mesmo nome, mas coisas muito diferentes. O pessoal da almoxarifado, possivelmente produtos são peças do carro, são materiais de limpeza ou coisas do tipo. O pessoal da montagem vão ser talvez o carro, ele seja o produto, ou talvez cada parte do carro, para cada step ali, né, da linha de montagem, aquilo seja o que eles chamam de produto, eu na verdade não sei, mas considerando aqui o cenário de que para cada um dos setores vai ser diferente, e para o pessoal de vendas, talvez o produto seja só o carro mesmo, visto como uma black box ali, tipo, eu quero esse carro com esses adicionais, e é isso que eu me importo, esse é o meu entendimento do produto. Então repare que um modelo e uma linguagem ubíqua, eles estão sempre atrelados, né? A linguagem ubíqua ela tem o papel de descrever o modelo, eles são limitados a um contexto, eles não precisam ser universal e na verdade não vale bem entre aspas, não vale a pena tentar fazer ele ser universal. Porque quanto mais gente tentando falar e contribuir para o cultivo daquele modelo, mais ele vai estar suscetível a se fragmentar, mais pessoas vão ter entendimentos diferentes, vão ter interesses conflitantes de representação daquele conceito no modelo. Então, em vez de a gente fazer essa forçação e tentar manter tudo uma coisa só, muito grande, todo mundo fala aquele mesmo linguagem ubíqua, tem o mesmo modelo, a gente, na verdade, tenta ter múltiplos contextos onde cada um dos modelos se aplica. Então, projetos muito grandes, eles tendem a ter múltiplos modelos em atividade ao mesmo tempo, de forma com que, seguindo essa lógica, né, a gente vai ter conceitos que no domínio são uma mesma coisa, mas o interesse, a forma de representar aquilo no modelo vai ser diferente. Então, a gente pode até dizer que projetos muito grandes, eles tendem a ter múltiplos contextos atuando ao mesmo tempo. E é daí que vem um outro conceito dentro do DDD que a gente chama de contexto limitado, ou Bounded Context. Então, Bounded Context nada mais que é uma divisão conceitual, né, seja dentro de uma empresa, dentro do projeto, dentro de um time, onde o modelo e a linguagem ubíqua que descreve aquele modelo se aplicam. É até algo que parece muito simples, mas é interessante nessa direção. Uma forma de observar se você tem mais de um modelo atuando ali, ela é puramente linguística. Você notar que uma coisa está sendo chamada de uma forma diferente, ou ela está sendo interpretada de uma forma diferente, ou sendo explicada de uma forma diferente, é um indicador muito grande que talvez ali você tenha mais de um modelo que está em ação de maneira paralela, e você tem que partir do princípio que aquilo tem que ser feito de maneira explícita. Não pode deixar aquela coisa parecendo que tem uma coisa só, mas na verdade não é, porque na verdade é esse tipo de conceito que o DDD tenta deixar explícito para que a gente possa trabalhar com aquilo de maneira correta. E como que a gente faz para manter a integridade desse modelo? Porque eu falei que quanto mais pessoas interagindo no modelo, falando uma linguagem ubíqua, a tendência é maior de sofrer uma desintegração daquele modelo, né? As pessoas começarem
a ter entendimentos diferentes e tudo mais, e aquilo eventualmente, aí sim, agora a gente pode falar um pouquinho disso, eventualmente aquilo vai parar no código. E isso pode ser um problema. Se você tem entendimentos diferentes do modelo e aquilo acaba no código dessa maneira conflitante, isso vai causar problemas, vai causar bugs, e é justamente esse tipo de problema que o DDD visa resolver. Então, uma forma que o DDD se propõe a resolver esse problema de fragmentação do modelo é através de uma aplicação um pouco mais especial do conceito de integração contínua. Imagino que a maioria de vocês conhecem o conceito dentro do desenvolvimento de software. O DDD usa isso também para garantir a não fragmentação de modelo. Então, o que acontece é que, mesmo com contextos muito bem definidos, todo mundo tem entendimento, esse aqui é onde o contexto começa e onde ele acaba. Quando você trabalha em time, você trabalha com pessoas, e pessoas são não determinísticas, por assim dizer, incorre na tendência de fragmentar o modelo. Com o passar do tempo, às vezes a pessoa entendeu um pouquinho diferente, ela vai falar com outro integrante do time ou com outro especialista de domínio e explica um pouco diferente, e aquilo vai boiando até ficar completamente fragmentado e criar uma cisão ali dentro do time do entendimento de como o modelo realmente se comporta. E como o modelo ele é algo conceitual, ele é algo que existe no consciente coletivo do time, a gente não tem ferramentas que permitam testar e garantir a corretude puramente do modelo. A gente não consegue rodar uma ferramenta de teste dentro da cabeça das pessoas. Então a gente não tem como saber se todo mundo está tendo realmente o mesmo entendimento do modelo. Então, no DDD a gente tenta resolver esse problema através do processo de integração contínua baseado na integração de conceitos do modelo, que eventualmente realmente se torna algo representado no código, né? A implementação, a parte concreta do modelo dentro do processo de desenvolvimento de software é o software. Então, se a gente parte do princípio que o software tem que representar o modelo, a gente pode testar o software para garantir que ele está representando o modelo de maneira correta. Porque o código, como expressão e implementação do modelo, ele sim pode ser testado. Isso a gente sabe. Então, dentro do DDD, a gente tenta usar o processo de integração contínua como um indicador. É claro que isso não é prova de falhas, mas é um grande indicador de fragmentação do modelo. Você, não sei, fez uma modificação no seu código que vai tocar em código de domínio, você abre aquela PR e aquilo quebra algum teste que não foi você que escreveu. Pode ser que seja só um bug, pode ser que você realmente tenha tido um entendimento errado daquele conceito do modelo e você precisa conversar com o time, você precisa checar se aquele entendimento está correto, se tem algum termo que tem que ser adicionado à linguagem Ubiqua, que talvez não era bem assim que era chamado e você começou a chamar daquela forma. Enfim, dentro do DDD, então, a gente usa o processo de integração contínua como um indicador de que o domínio pode estar sendo fragmentado em algum momento. E aquela hora eu dei um exemplo de que a gente tem ali o setor de vendas, o setor de montagem, o setor de almoxarifado, mas é muito comum que, na verdade, em projetos muito grandes, em empresas muito grandes, a gente tenha muito mais setores que isso, mesmo que a gente não controle algum deles, mesmo que a gente terceirize. A gente pode ter um setor de marketing, a gente pode ter um setor financeiro, um setor de processamento de pagamentos. E se a gente observar como o mundo real funciona, esses setores não existem no vácuo. Eles têm que se comunicar entre si, eles têm que se depender entre si. Eles têm que compartilhar algum tipo de conhecimento em algum momento ou não. Mas em algum momento, algum desses contextos, eu falo de maneira conceitual mesmo, eles têm que se conversar. E é isso que dentro do DDD a gente chama de mapeamento de contexto, né? Context mapping. Então, o context mapping é a definição de todos os pontos de contato entre os múltiplos modelos que estão atuando paralelamente no seu software, delimitando tanto dispositivos de compartilhamento de informação entre esses modelos, por exemplo, esse modelo sabe essa partezinha desse outro modelo, porque é o que ele precisa saber para eles se comunicarem entre si. Mecanismos também de isolamento, porque por mais que você tenha que saber uma partezinha de um outro modelo, você não pode deixar que ele vaze, você não pode deixar que o entendimento daquele outro setor influencie em como o entendimento do seu time vai acontecer só porque você depende dele de alguma forma. Então você tem que se proteger daquilo também. E também a definição de como esses modelos se influenciam. Pode ser que um modelo cause efeitos em outro modelo, coloque limitações em o que um outro modelo pode fazer. Então, a técnica de mapeamento de contexto é definir esses pontos de contato. E ali, o que é importante é que esse context mapping, eu coloquei que é a descoberta da relação entre os contextos, porque pensa em mapeamento. Quando a gente mapeia um lugar, a gente não inventa um lugar. A gente observa o que já está lá e a gente descreve. É exatamente isso que o context mapping faz. Ele já pega essa relação entre os modelos que já existe conceitualmente. Você entrar numa empresa, por mais que ela não tenha software nenhum, ela opere só em papel e caneta, já existe essa relação entre os
ela já é natural daquele ambiente. Então, quando você vai tentar fazer esse mapeamento de contexto, você vai observar esse relacionamento e trazer isso para dentro do seu mapa de contextos. E a gente também observa que muitas vezes esse tipo de relação ele pode impor alguma restrição na natureza do modelo, que até pode impactar no ritmo viável de mudanças daquele modelo. Então pode ser que um certo modelo, você não tem controle sobre ele é terceirizado, ou ele é um setor muito antigo, é difícil de lidar com aquelas pessoas e tudo mais, e aquilo é da natureza do modelo, você não consegue fugir daquilo, porque aquilo independe do seu software. Então é importante ter esse mapeamento muito claro, porque é um momento de você ser bastante honesto com todos os seus modelos, de o que eu posso representar, o que impacta as decisões que eu posso tomar aqui. E muitas vezes, essa relação, ela pode inclusive nem ser técnica, ela nem pode ser tipo, não sei, tem um problema de performance entre dois serviços se conversando ou coisa do tipo. Pode ser que na verdade seja, por exemplo, você tem um serviço terceirizado de processamento de pagamentos e aquele serviço ele tem um conjunto de steps, um conjunto de passos que o pagamento tem que passar e você vai ter que consumir ele. Ele é terceirizado, ele não faz parte do seu time, você não vai ligar lá no PayPal e falar, vocês não podem fazer o pagamento de C5 porque eu preciso. Não tem essa opção. Muitas vezes é um caso, parece técnico, mas é um caso não técnico, porque você não tem acesso ao código. É um caso ali quase que contratual, você tem que se conformar com aquele tipo de coisa. Então, o mapeamento de contexto é essa ideia de você reconhecer e explicitar e saber lidar com esse relacionamento entre os múltiplos contextos do seu software de maneira bastante explícita, bastante honesta de como ele já acontece. E agora eu vou passar para alguns tipos documentados de relacionamentos comuns entre modelos, e eles levantam para a gente alguns pontos que eventualmente vão se refletir como a gente lida com código, como a gente lida com modelagem de cada um desses contextos e tudo mais. Então, o primeiro tipo de relacionamento que eu vou falar é quando a gente tem o relacionamento de Customer-Supplier, e esse relacionamento ele se aplica em você ter um customer, um cliente, que ele vai depender. Aqui quando eu falo contextos, eu evito ter esse lado muito técnico, eu não queria falar de código ainda, mas caso alguém não tiver uma experiência com DDD, vocês podem mais ou menos pensar como se fossem serviços diferentes. Eu nem falo microserviço, mas pensa com, sei lá, duas aplicações separadas comunicando de alguma forma. Então você vai ter ali um contexto de customer, o contexto que é o customer, que vai depender do supplier dele. E o supplier, se você tem a relação de customer-supplier, ele não só é dependido, como ele reconhece quem depende dele e ele colabora, ele coopera com aquela dependência. De forma com que pode ser que tenham coisas que o customer precisa que o supplier vai aceitar naturalmente, que é algo que já acontece naturalmente naquele mapa de contextos, suprir aquela demanda que o customer tem. Então, nessa ideia de quando você tem um contexto dependendo do outro, o que é dependido de, o que está mais acima, a gente chama de upstream, apareceu ali em cima, e o que está mais abaixo, a gente chama de downstream. Eu já vou passar por esses termos e alguns outros que eu vou falar já já. E essa é a relação que a gente chama de customer-supplier. Como o contexto do supplier, o upstream, ele vai ser acessado, é preciso que ele explicite como você se comunica com ele. Qual é a forma, qual é a parte do modelo dele que é pública, para que o customer dele se comunique com ele, com os contextos, os conceitos, uma partezinha da linguagem Beacon, uma partezinha do modelo. Não precisa ser tudo, mas é só a parte que ela vai ser pública, por isso que a gente chama de published language. Então, aquele contexto que tem dependentes dele, ele precisa ter uma published language que deixe explícito como que vai ser comunicado com ele. Da mesma forma, o customer precisa ter o que a gente chama de anti-corruption layer, que ele se protege para que, por mais que ele dependa do outro contexto, ele não vai deixar que os conceitos e o modelo daquele outro contexto dite todas as regras dele. Ele não vai fazer tipo, só porque aí você chama tal contexto de tal coisa e tem esse entendimento, eu preciso representar exatamente igual da mesma forma. Porque se fosse o caso, todos os contextos que se dependem seriam exatamente o mesmo modelo. E a gente acabou de falar que não é bem assim que funciona. Então, recapitulando esses conceitos antes da gente falar dos outros tipos de relacionamento entre contextos, o que é essa relação de upstream e downstream? Então, é uma relação entre dois contextos onde as ações do contexto que estão em upstream, elas afetam diretamente o sucesso daquele outro contexto que está em downstream, e o contrário não necessariamente. Quem está em downstream, não necessariamente as ações dele não necessariamente vão afetar quem está em upstream. E aí tem um exemplo bem comum, que é até de onde vem esse termo, se você pensar a velocidade da descida de um rio.
A cidade que está em upstream, a cidade que está mais acima, se ela produz poluição, ela vai atrapalhar a cidade de baixo. Ela afeta diretamente a cidade que está embaixo. Mas a poluição que está na cidade de baixo não necessariamente. A poluição ela não vai subir o rio, ou pelo menos não nesse nosso exemplo. Então, é esse tipo de relacionamento que a gente chama esse tipo de dependência, né, entre dois contextos, que a gente chama de upstream e downstream. Isso não vai acontecer só nesse modelo de customer supplier, tem alguns outros. Fazer um adendo. É importante nessa questão de upstream e downstream, não é o fluxo de comunicação, não é tipo o fluxo de dados. É quem afeta quem. Então, se o cara de cima, se ele mudar alguma coisa, ele vai necessariamente afetar o cara de baixo. Não é porque ele está mandando informações para o cara de baixo, entende? Então, é meio isso que o Tyson falou. Se a cidade de cima poluir o rio, ela vai necessariamente afetar a cidade de baixo. Não é necessariamente porque a cidade de baixo consome a água que vem da cidade de cima. Esse é um bom ponto. Não é um fluxo de dados, é um fluxo de dependência, de influência, na verdade, de impacto. Isso é importante. E às vezes a gente está um pouco longe dos conceitos do domínio do projeto que a gente está trabalhando e a gente acaba não enxergando isso. E, na verdade, isso é vamos dizer assim, uma antipéria quando a gente está trabalhando com o DDD, é a gente não reconhecer como esse mapa de contexto acontece e, eventualmente, sei lá, você precisa fazer integração entre dois contextos e tem alguma regra ali que ela impede que algo que você assumiu que funcionaria funcione porque você não reconheceu, você não prestou atenção naquelas limitações que o mapa de contexto impunha nos seus contextos. Então, a linguagem publicada é a forma que o contexto define como a comunicação com ele é feita. É uma linguagem compartilhada entre o modelo e os dependentes, né, os clientes daquele modelo. Quando eu falo compartilhada, significa que vai ter uma partezinha da linguagem de upstream que ela vai ser exposta para quem vai consumir. E geralmente tem que ser uma parte pequena, porque senão você acaba criando muito acoplamento, né, em qualquer outro contexto que esteja lá de fora do seu, que você não pode mudar nada porque, não, aquilo vai quebrar algum cliente. Então, é importante que essa linguagem publicada ela seja um pedaço muito bem pensado para ser publicado e exposto para quem vão ser os clientes daquele contexto. Ela geralmente, agora pensando bem pragmaticamente, pensando no mundo real, ela é expressada através de padrões de troca de dados. No mundo real, assim, quando a gente vai de fato implementar o software, quando a gente chega no código de fato e sai só do conceito, essa linguagem publicada ela é representada através de padrões de troca de dados. Então eu posso pensar, por exemplo, quais são todos os esquemas JSON que vão ser consumidos, eu vou usar um padrão REST e eu tenho um Swagger que me fala todos os pontos de entrada com nomes baseados na linguagem ubíqua, com regras e expectativas sobre cada um dos endpoints baseados no modelo que está expondo aqueles endpoints e todos os outros. Por exemplo, JSON com GraphQL, Protobuf com gRPC. Se eu não tiver, não precisa necessariamente ser algo HTTP, tá? Então eu coloquei aqui o MQP com eventos documentados que aquele contexto pode emitir, também é algo que é uma forma de explicitar qual é a forma de se comunicar ou o que esperar daquele contexto que você está se comunicando. Ou até, se a gente for muito longe, você sabe, né? Mas assim, é algo que a gente conhece, principalmente quando a gente está mexendo com os temas legados, ou os temas do governo, que estão há muito tempo aí, é algo que a gente tem que levar em consideração. É uma forma como ele expõe aquilo. A camada de corrupção é a que está do outro lado, é de quem está consumindo. Então, a interface através da qual será feita a tradução daquele conceito que vem de upstream para o seu downstream. E ele não tem esse nome à toa. Realmente, ela impede, ela protege o seu contexto em downstream dele ser corrompido pelo formato, pelo modelo, na verdade, que vem de upstream. Então, você não precisa necessariamente se conformar com todas as regras que vêm de lá, com todas as nomeações, com todos os conceitos que são representados. Você vai fazer aquele mapeamento para quem está sendo daquele dado que você está recebendo. Então, novamente, ele protege o contexto em downstream. E essa é a parte do seu software que ele vai conhecer a linguagem publicada daquele contexto do qual você está dependendo. É importante que essa tradução é feita tanto na entrada quanto na saída de dados. Então, por exemplo, se você faz uma comunicação direta com o serviço, na hora de pegar um dado do seu lado e mandar para aquela linguagem publicada, você tem que fazer um mapeamento, a camada anticorrupção vai fazer um mapeamento do seu modelo para o modelo da linguagem publicada. Na hora que aquele dado retorna, você tem que fazer aquele mapeamento de volta, de forma que a proteção aconteça nas duas direções. Isso geralmente, agora novamente pensando pragmaticamente, pensando em código, a gente vai ver isso através de classes de mapeamentos, ou adapters, através de wrappers em volta de SDKs. Então, eu vou interagir com
algum sistema de pagamento, ou algum sistema de frete, ou algo do tipo, você não precisa necessariamente usar exatamente, até coisas bem simples, casing de variáveis. Você não precisa obedecer exatamente como está lá do outro lado e trazer aquilo para dentro do seu software. Por mais que case não é algo que pertence ao domínio, ainda é uma forma de proteger o seu modelo, a forma que você representa o seu software, do modelo e todas as regras que se aplicam naquele outro modelo que você está consumindo. Então, aqui eu tentei fazer uma recapitulação, então voltando novamente naquela imagem inicial do Customer Supplier, agora sabendo mais claramente o que é a Published Language, o que é Anti-Corruption Layer, o que é Downstream e Upstream. Esse é o tipo de relacionamento que a gente chama de Customer Supplier, mas existem outros. Bom, existe um tipo de relacionamento em que você tem o Upstream, você também tem o Downstream. O Downstream vai depender de Upstream, porém, o Upstream ele não coopera com o seu Downstream. Talvez ele nem saiba que o Downstream exista. Ele tem muitos clientes, ele não vai se importar com aquilo, ele tem regras muito bem estabelecidas, que aquelas regras não vão mudar. Isso acontece muito quando você está lidando com software terceirizado, um software de frete, um software de pagamento, um software de, sei lá, analytics ou coisa do tipo, que você terceirizou, ele não está dentro do conjunto de times ali que você pode conversar e falar, você pode mudar essa coisa porque meu time precisa disso. Então, quando você tem esse cenário, em Upstream você ainda vai ter a Published Language, você precisa ter uma forma de como aquele contexto vai ser interagido, só que quem depende daquilo, na verdade, tem que se conformar com muitas regras. Não quer dizer que são com todas, mas muitas daquelas regras você tem que se conformar com elas, porque elas, se você não se conformar, você simplesmente não vai conseguir depender daquele contexto, e você vai ter que trazer algumas regras, algumas partes mais rígidas ali daquele outro modelo que vão ditar regras, que vão ter uma influência muito grande no seu modelo. Quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a gente chama esse relacionamento de conformista. Porque por mais que você tenha um upstream, você tenha um outro contexto que você depende, você como consumer, você como downstream, você tem que se conformar com algumas regras daquele outro contexto. Isso é um outro caso que talvez o upstream tenha tantos customers que ele até quer cooperar com cada um deles, só que são tantos que não faz sentido você ter ali uma abstração, uma parte do software, uma parte do projeto que se preocupa e coopera especificamente com cada um daqueles customers. Então, nesses casos, quando a gente precisa de fazer algo do tipo, a gente ainda vai ter uma Published Language, só que aquela Published Language ela não vai ser específica para nenhum dos customers. Na verdade, ela vai expor todas as possibilidades de interação válidas para o modelo de upstream, de forma com que cada um dos customers vai interagir da forma que interessa para aquele customer e cada um dos customers vai se proteger, vai fazer um mapeamento daquela linguagem ubíqua específica, daquele modelo específico para os interesses daquele customer. Esse é um caso, talvez o exemplo mais comum seja sistema de autenticação. O sistema de autenticação, um SSO da vida, ele não vai estar se importando com cada um dos customers que ele vai ter. Ele, na verdade, vai ter uma API bastante genérica de autenticação e como aquela API vai ser usada, como vai ser o fluxo dela, vai totalmente de acordo com o que o customer precisa. Quando a gente tem esse tipo de relacionamento, a gente diz que aquele upstream que serve vários customers de maneira um pouco mais genérica, ele é um open host service. Ele está ali aberto para ser consumido por vários, ou talvez qualquer um, customer, depende muito do modelo, né? Mas por vários customers, de forma com que ele não se importa especificamente com nenhum deles, mas ele se importa com dependências, com as necessidades de maneira geral de todo mundo que é customer dele em algum momento. Bom, existe um outro caso que muitas vezes a gente tende a achar que esse aqui é o mais comum e no mundo muito ideal seria, mas não é, onde a gente vai ter múltiplos contextos que eles vão se cooperar e depender entre si de maneira muito natural, de tudo que um lado precisar, o outro vai cooperar e tudo mais. Seria ótimo se fosse assim, mas nem sempre é assim. Porém, é importante documentar esse caso, porque quando isso acontece, a gente ganha muitas vantagens, a gente ganha muita liberdade. Então, eles vão se cooperar entre si, os dois lados vão ter published languages próprias, os dois lados também vão se proteger daquele outro lado através de uma anti-corruption layer, e um vai ser upstream do outro e vice-versa. Então, não quer dizer porque eles se cooperam entre si que eles necessariamente têm o mesmo modelo. Quer dizer que só que eles se importam com as necessidades e o impacto de um do outro. Quando a gente tem esse cenário, a gente fala que esses contextos eles têm um relacionamento do tipo partnership. Eles são parceiros uns dos outros. Isso é muito comum, sei lá, talvez projetos menores, onde você tem times muito unidos, times que são próximos de alguma maneira muito específica, de acordo com o seu domínio.
E é importante reconhecer quando você tem esse tipo de relacionamento e quando você não tem esse tipo de relacionamento. Você não pode assumir que todos os relacionamentos entre modelos, entre contextos, vão ser dessa forma, porque isso vai te frustrar, vai te causar problemas. E possivelmente, se você for muito até o final dessa história, vai te causar reescrito, vai te causar perda de tempo. Em alguns casos, você vai ser contextos que eles têm alguma parte deles que são tão iguais, tão compartilhadas, que eles literalmente vão compartilhar uma parte do modelo. E se, indo ainda mais longe, se calhar desses modelos, né, na implementação desses modelos, na parte do código, for realmente com a mesma tecnologia, você pode inclusive chegar no ponto em que você compartilha código. Você realmente compartilha uma parte muito específica do modelo, que é exatamente o mesmo modelo mental entre aqueles dois contextos. Quando a gente tem isso, a gente tem um tipo de relacionamento que a gente chama de shared kernel. Tem uma coisa muito importante para falar nesse ponto, que é, muita empresa acha que tem um shared kernel gigante e não tem. Tem a ideia de não, vamos reaproveitar código ao máximo, vamos tentar tirar duplicação ao máximo que eu posso, e isso é um problema. É muito melhor você ter duplicação de código e garantia de que não tem entendimento diferente entre múltiplos modelos, do que você assumir que você tem o mesmo entendimento, que você tem o mesmo modelo, você fala a mesma linguagem bípar e isso causar problemas. Eu já assisti algumas talks de algumas empresas que tiveram que realmente fazer reescritas grandes por conta disso. Tipo, a gente tem esse contexto aqui, a gente criou um outro contexto dentro do nosso projeto, a gente achou que era o mesmo, vamos compartilhar esse conceito aqui porque eles têm o mesmo nome, que no caso era conta de banco e conta de usuário, e na hora de realmente implementar aquilo, sumiu dinheiro, coisas do tipo, porque não era o mesmo conceito. Então, o ponto importante aqui por mais que isso seja um tipo de relacionamento documentado que existe, que pode acontecer, é importante que o shared kernel seja muito estável e, por recomendação própria, ele seja o menor possível. É muito comum que, em projetos muito grandes, o máximo de coisa que você consegue ter dentro do shared kernel são os IDs. Então, assim, esse aqui é o formato que esse ID é válido, ou coisa do tipo, porque essas partes geralmente não mudam. Ou se mudam, seu problema vai ser muito maior do que só compartilhar código. Então, preste atenção nisso. É muito comum de empresas acharem que tem um shared kernel muito grande, porque todo mundo entende isso aqui igual, e não. Vale mais a pena você arriscar duplicar conceitos, correndo o risco de ser exatamente a mesma coisa dos dois lados, e você só perder um pouquinho de tempo dos dois lados implementarem a mesma coisa, do que você perder tempo achando que você tinha a mesma coisa e descobrir tarde demais que elas não são. Não é o mesmo conceito, o modelo de fato não é o mesmo. No outro extremo, a gente tem modelos que na verdade compartilham absolutamente, contextos, que compartilham nada do modelo entre si, a ponto deles nem precisarem saber que o outro existe. Parece meio bobo, eu preciso saber de conceitos que contextos que não existem. Não é nem que você precisa, mas é importante você saber quais contextos têm esse tipo de relacionamento dentro do seu ecossistema aí, do seu mapa de contexto. Porque sabendo disso, você tem a liberdade de saber, esse projeto aqui nunca vai impactar o outro, então eu não preciso ficar me preocupando, eu não preciso comunicar com aquele time, eu não preciso ter algumas preocupações sobre algumas regras da natureza daquele modelo que podem me impactar. E você sabe que aqueles modelos seguiam caminhos separados, né? Por isso que o relacionamento é chamado de separate ways, você sabe que eles seguiam caminhos separados, você tem a confiança de poder modelar sem o risco, ou pelo menos naquele momento do seu entendimento atual do modelo, sem o risco daquilo realmente impactar na cadência, né, no ritmo de desenvolvimento do seu modelo, do seu contexto. A gente sabe que nem tudo é simples desse jeito, né? Estou falando aqui de várias coisas conceituais, muito legal, lindo no livro, mas a gente sabe que o mundo real não é bem assim. A gente trabalha para que seja, quando a gente aplica DDD, a gente pratica DDD, a gente tenta manter isso dessa forma, mas em muitos casos não é bem assim que funciona, ou pelo menos tem uma parte, um cantinho ali do seu software, um software legado, um terceirizado que é muito velho, ele só serve a você é o único cliente, mas você não quer largar a mão dele por algum motivo, que você tem que é meio bagunçado. Inclusive, o nome desse tipo de representação, desse tipo de contexto, a gente chama que ele é uma big ball of mud, uma grande bola de lama, que é um cenário onde você tem ali uma divisão do seu projeto, do seu software, que não existe um conceito redondo, um conceito realmente entendível de modelo. Não existe um modelo definido, coisas têm nomes diferentes, coisas têm nomes ambíguos. E a parte importante aqui não adianta você ignorar isso, porque não vai embora. Não adianta você deixar lá no canto e fingir que não está acontecendo, porque isso vai ser um problema. Quando a gente reconhece que existe uma ou mais grandes bolas de lama dentro do nosso mapa de contextos, é importante que você trate aquilo desta forma. Você não tem a expectativa de que, por exemplo, a
a linguagem publicada dele seja super concisa ou coisa do tipo. E mais do que isso, você tendo esse conceito, tipo, eu sei qual o impacto de ter um Big Ball of Mud dentro do meu mapa de contextos, faz com que você mantenha atenção para que não aconteça em outros contextos. Você não deixa aquilo vazar, você não acaba, não, é só essa partezinha aqui, eu vou depender daquela bagunça que funciona daquela forma, e eventualmente você tem uma grande rede de Big Ball of Muds, e aí você matou o objetivo do DDD. Então, mais importante do que saber que isso aqui existe, e saber que aquilo ali, aquele canto escuro ali do meu software, onde ninguém quer olhar para lá, é um Big Ball of Mud, é você tratar ele dessa forma, tratar de acordo com o Big Ball of Mud. Você tem que se proteger com aquele caos que acontece lá e não deixar aquilo vazar, deixar aquilo acontecer, não deixar aquilo acontecer com os outros cantos do seu software. Então agora a gente... Eu falei um monte de coisa aqui, um monte de conceito. Espero que eu não tenha falado rápido demais, eu às vezes faço isso sem querer. Mas o que eu queria voltar naquela imagem inicial, aqui daquele diagrama gigante que parecia um monte de perna que a gente nunca ia precisar, que aplicar aquilo no meu software vai deixar ele mega complexo, ninguém precisa disso, com 3 funções eu já faço tudo que a minha aplicação funciona. A gente já tem uma noção, a gente tem uma intuição muito boa do que é toda aquela parte de baixo ali. E vocês devem ter reparado, não é algo muito complexo. Na verdade, é algo muito bem fundamentado, muito bem explicado. Não quer dizer que eu vou sair fazendo milhões de coisas no meu software baseado nisso aqui. Então, é muito comum que as pessoas veem esse diagrama gigante e se assustem, porque parece, são círculos e milhões de setas e parece um monte de coisa que eu não preciso. Mas repare que cada um deles descreve uma propriedade, um cenário dentro do seu projeto, dentro do seu modelo, muito específica, né? Muito clara daquele caso específico. E esse canto do DDD, a gente chama ele de design estratégico. É a parte, pelo menos de maneira geral falando, é a parte principal do DDD, a parte de ponto de entrada. Porque a partir desse ponto você tem realmente arcabouço, você tem um ponto de partida para realmente fazer código. O Vinícius daqui a pouco vai falar de padrões táticos. Não faz sentido você, sei lá, decidir usar um padrão tático ou outro se você não tem um modelo para se basear na decisão de qual padrão você vai usar. Então é importante partir desse princípio do design estratégico, que é um conjunto ali de padrões, de práticas, de reconhecimentos, de conceitos, que visa principalmente 2 coisas: gestão de conhecimento e comunicação dentro do sistema. Essa é a parte principal e base para entender do que o DDD se trata, caso você queira se tornar um praticante do DDD. Coloquei como piada, barra não tão piada assim no final aqui, um tweet antigo do Scott Vlaskin, falando: as tops desse ano do DDD Europe eram a arte de um falar com o outro, ou por favor, falem um com o outro, conversation driven design com código, ou coisa do tipo. Então, repare que, no final das contas, quando a gente vai no cerne do DDD, a gente nota que o código não quer dizer que ele não é importante, que ele é em função de um conjunto de outras coisas que partem de conhecimento compartilhado e gestão de comunicação. Obrigado, pessoal.